Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao verso de número 62. E como eu ouvi bem vocês, eu gostaria de fazer uma leitura alternada. Eu farei a leitura dos versos ímpares e os irmãos a leitura dos versos de números pares. Louvado seja Deus! Diz assim a palavra do nosso Deus. Indo eles caminham afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, de fato, como a tua serva, Deus, orou em gratidão ao Senhor. Não existe outro lugar melhor para as nossas vidas do que estar na tua casa, na tua presença, em comunhão, Deus, com os nossos irmãos, família do Senhor. E além da grande salvação e o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, o Senhor nos concede um povo, o Senhor nos concede irmãos para nos auxiliar em nossas lutas, para compartilhar as alegrias, as tristezas, mas para sermos também instrumentos de bênçãos na vida uns dos outros. E como é bom, Deus, entoar louvores ao Senhor, engrandecer o teu santo nome. Sejam por meio das leituras que já foram feitas, os cânticos, Deus, entoados, engrandecendo o teu santo nome. E agora suplicamos, Deus, na exposição da tua palavra. O Senhor sabe das nossas limitações ou da minha limitação como expositor da tua palavra. E o Senhor conhece de fato a necessidade individual dos teus filhos, dos meus irmãos. E por isso eu suplico ao Senhor, para que o teu Espírito Santo trabalhe, Deus, em cada coração, agindo, Deus, de acordo à tua soberana vontade, de acordo à necessidade de cada pessoa que adentrou aqui nesta noite. Que possamos ser, Deus, confortados pela tua palavra, mas também, Deus, exortados, Deus, apontando aquilo que precisa ser mudado em cada um de nós. Mas também precisamos ser fortalecidos, Deus, durante a caminhada. Porque de fato a caminhada é árdua. Ser filho do Senhor, Deus, requer renúncias. E muitas vezes sofremos por causa do teu nome. Mas como teu filho Jesus Cristo nos ensinou no Sermão do Monte, que feliz é aquele, ou bem-aventurado, são aqueles que são perseguidos, Deus, por servirem ao Senhor. E rendemos graças ao Senhor. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, nessa mesma entoada, olhando para a palavra de Deus, eu percebi que fizemos diversas leituras acerca da nossa responsabilidade e privilégio de anunciar o Evangelho. Tem muitos que entendem missões como um peso, como um fardo, como algo que nós devemos carregar de forma triste, insatisfeita. Mas como lemos na própria palavra de Deus, um feliz, ou bem-aventurado, são os pés daqueles que anunciam boas novas, boas palavras, boas mensagens. E a alegria, ela deve de fato transbordar em nossos corações, porque nós somos os responsáveis e os privilegiados, porém, por levar essa palavra àqueles que tanto sofrem por não conhecerem a Cristo.
Nós somos os privilegiados por levar a palavra que vai trazer verdadeira transformação para aqueles que são escravizados pelo pecado, para aqueles que são escravizados do inimigo das nossas almas. Nós somos portadores da verdadeira mensagem que liberta. Portanto, não podemos entender isso como um peso, mas sim como um privilégio de sermos portadores da mensagem que transforma vidas. E isso deve nos trazer muitas alegrias. Mas eu creio que na sua vida e na sua caminhada cristã, você já percebeu também as lutas e as dificuldades que é de servir a Cristo. Você já deve ter percebido as muitas renúncias que você já fez durante a caminhada para cumprir com a sua missão. E quantas vezes o seu coração ele ficou também dividido? O que eu faço? O que eu faço diante desta situação? Honro ao meu Deus, servindo e abrindo mão daquilo que pode me trazer retorno? Ou eu digo, Deus, aguarda aí um pouquinho, me dá uma folga. Me dá uma folga, deixa eu agora buscar o que é propriamente meu. Quantos não já viveram essa situação? Ou quantos não já cometeram também este erro? De abandonar o reino, de deixar a sua missão e ir em busca de coisas, de fato, que nós chamamos de ilusões, onde achamos que pode trazer alguma alegria ou algum benefício ao nosso coração. Quando na verdade nós já sabemos, nada pode substituir o lugar de Cristo nas nossas vidas. Nada pode nos trazer a real alegria ou o verdadeiro contentamento do querer estar na presença do nosso Senhor. Por isso que o próprio Jesus nos ensina que a nossa alegria, a palavra de Deus nos ensina que a nossa alegria, o próprio Deus disse que a própria alegria dele estava em fazer a vontade de seu Pai. E assim são os filhos, somos nós também como filhos de Deus. Mas o que, irmãos, esse texto tem a nos ensinar sobre as exigências da vida cristã? E diante de tantas exigências, eu separei apenas 3 de acordo ao ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira exigência que Jesus ele nos ensina, irmãos, em sua palavra, é a necessidade de renunciar aos confortos deste mundo. Para servir a Cristo, irmãos, em muitos momentos, nós vamos precisar renunciar aos confortos deste mundo. Enfrentamos uma onda de frio extremamente pesada, pelo menos para mim que sou baiano. E há 2 anos e meio aqui em São Paulo, eu não havia sentido tanto frio como foi nos últimos dias. Hoje agora não está quente, esquentou, mas eu nunca havia enfrentado tanto frio. E mesmo assim, em meio ao frio, você abre mão da sua casa, do conforto do seu lar, da quentura do seu sofá, da sua cama, para buscar e adorar ao Senhor. Ah, mas isso é simples, isso é bobo. Mas quantos missionários abriram mão do conforto dos seus lares, da segurança da sua família, e estão nesse exato momento escondidos por causa da perseguição, enfrentando escassez, limitações, por atender ao chamado do Senhor. Já pararam para pensar nisso? Por isso que o nosso pastor, de forma muito sábia, nos exortou a estarmos contribuindo, mas a estarmos também intercedendo, para que Deus fortaleça e proteja esses homens e mulheres que Deus chamou para anunciar a palavra também de forma externa ou fora. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, então, o que Jesus ele nos ensina quanto à necessidade de renunciarmos ao conforto da vida. Veja comigo o início do verso de número 57. Indo eles caminho afora, ou indo eles em direção a Jerusalém, alguém lhe disse. E como sempre, irmãos, Jesus estava cercado por uma grande multidão. Basta ecoar a notícia que Jesus estava na cidade e todos, até das cidades vizinhas, iam ter ou iam buscar encontrar-se com Jesus. Não vemos, dificilmente vemos Jesus em algum momento que ele está sozinho, exceto antes de ser entregue ali para ser crucificado, que ele chama alguns ali para interceder com eles, mas os próprios discípulos, eles não conseguem e acabam
adormecendo. E Jesus, ele ora sozinho e intercede ao Pai pelo aquele momento. Mas dificilmente vemos Jesus em situações em que ele estivesse completamente sozinho. E retornando a Jerusalém, cercado também por multidão, levanta então um indivíduo. Levanta então um certo homem e diz: seguir-te-ei para onde quer que fortes. Algo bonito? É bonito. É algo que nos motiva, é algo de fato para louvarmos a Deus, engrandecer o nome de Deus quando alguém se dispõe a servir ao Senhor. Mas algo que nós não podemos esquecer, que infelizmente é muito comum também nos nossos dias hoje, que muitos procuram a Cristo pelas motivações erradas. Muitos procuram a Cristo pelos motivos errados. Assim como antigamente muitos só queriam estar perto de Jesus pelo aquilo que Jesus poderia oferecer. Muitos só queriam os benefícios do que Jesus poderia dar. E Jesus, ele era extremamente misericordioso, a ponto de não deixar que as multidões passassem fome. E por mais de uma vez, Jesus multiplicou pães e peixes, para que essa multidão não padecesse de fome. E era de fato grande, muitos que só tinham interesse no que Jesus poderia produzir. Como hoje também nós vemos diversas mensagens. Venha até Cristo, que a sua vida financeira ela vai mudar. Venha até Cristo, que você vai agora se tornar um empresário. Venha até Cristo. E aí nós temos diversas promessas. Promessas vazias. Não promessas de renúncia. Não promessas de cruz. Como o próprio Cristo, diante disso, conhecendo e sondando os corações, ele começa a confrontar aqueles que querem segui-los. E olha, irmãos, que Jesus ele não tinha de forma alguma o interesse em enganar as pessoas, pelo contrário. O que Jesus ele requeria e que ele continua exigindo até hoje, servos fiéis que o adorem em espírito e em verdade. E como Jesus ele responde a esse homem que gritou, que bradou, por certo, empolgado pelo que Jesus ensinava, e Jesus de fato ensinava como quem tinha autoridade, porque ele possuía esta autoridade, e motivado por isso, ele então tem esse espontâneo. E veja, irmãos, o que Jesus responde. Vamos ler juntos? Ou melhor, vocês leiam o verso de número 58. O que Jesus respondeu a eles. O que Jesus ele quer dizer com isso, irmãos? E veja que Jesus ele é extremamente didático. Em todos os seus ensinamentos, Jesus buscou figuras, coisas comuns do dia a dia para que o povo pudesse compreender a palavra. E Jesus se dirige àquele homem, usa aqui as raposas e as aves do céu, apontando que elas têm onde descansarem. Possui um local onde elas se refugiam. As raposas, os seus covis, onde elas mesmas cavam e ali caçam, descansam. Os passarinhos têm os seus ninhos, onde também procriam, onde também descansam. E Jesus diz, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E talvez isso fica mais claro quando pensamos na encarnação ou no nascimento de Cristo. E nós vamos ver onde Cristo nasceu mesmo. Quem lembra? Manjedoura é lugar de quê, irmãos? De bicho, de animal. E veja onde o nosso Salvador, ele nasceu. Veja o nosso Redentor, onde ele nasceu. Olha a vida dele simples. Neste mundo, com pais humanos, um pai carpinteiro José. A Bíblia relata que eram pessoas simples e humildes. E Jesus ele cresce dessa forma.
a ponto de ser confundido até entre os seus próprios discípulos, porque Jesus ele não tinha uma veste especial, ao contrário dos filmes que a gente vê aí, ao contrário dos desenhos, uma roupa destacada para Jesus. Não, Jesus se vestia como os demais, uma vida simples. E assim foi a vida dele toda enquanto ele esteve nesse mundo. E ele diz para esse homem, olha, eu não tenho onde descansar. Até os animais, eles têm um local de descanso. Mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. O que Jesus ele quer dizer com isso, irmãos? O que Jesus ele está, irmãos, apontando é que a vida cristã, ela exige de fato de cada um de nós, muitas vezes a privação de conforto, por mais simples que seja. O sair de casa no frio, ou estar morando até em uma tenda, como muitos missionários. Na vida cristã, o que Jesus está mostrando, irmãos, é que nós não vamos desfrutar em muitos momentos de uma vida confortável, de tudo que o mundo tem a nos oferecer. O que Jesus ele está apontando que em muitos momentos nós vamos sofrer privação do nosso próprio lar, da nossa família, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, para pregar o evangelho. Não é uma vida que Jesus está vendendo de conforto, não. Pelo contrário, é uma vida de renúncio quanto aos confortos em que muitas vezes nós exigimos. Basta nesse frio a resistência do chuveiro queimar. E isso para muitos já é momento de murmuração o dia inteiro. O dia inteiro. Olha como murmuramos nas pequenas coisas. Se ficarmos sem internet então, aí já queremos processar todo mundo. Nós vamos vendo que as exigências são muito mais amplas que isso, irmãos. Quando olhamos para a vida ou o testemunho também de Abraão, irmãos, nós vamos ver que ele deixou todo o conforto do seu lar e da sua família. E ele então ouviu a voz de Deus e foi para um lugar que nem sabia onde ficava. Será que há tamanha fé assim? Será que a nossa fé se aproxima disso? Um homem rico, extremamente rico, com o conforto de toda a sua família, de seus parentes. Imagino eu falando para a sua família, Deus me chamou para ir a uma terra que Ele vai mostrar. O que é que ele deve ter escutado de seus parentes? Você é louco. Você é louco. Como alguns também me disseram quando eu saí da cidade de Salvador e fui para o extremo sul da Bahia. Como você deixa uma capital para estar em uma cidade com menos de 15 mil habitantes? Como eles falavam que não tinha nada. E foram 4 anos onde Deus me abençoou e abençoou a minha família tremendamente. Foram os 4 anos de crescimento espiritual, de crescimento material, de crescimento intelectual. Nós não entendemos muitas vezes, irmãos, os caminhos de Deus. E não precisamos entender. O que nós precisamos é crer e obedecer. Porque Ele vai continuar providenciando tudo o que seja necessário para o desenvolvimento do nosso chamado. Não vai faltar nada, irmãos. O que precisamos é só obedecer. E o resto Ele vai providenciar. Mas imagina o Abraão pelo deserto. A privação ou o incômodo de ter que armar a tenda, desarmar a tenda, caminhar, armar a tenda, desarmar a tenda. E todas essas lutas. Fora também parte do povo que seguiu com ele. A vida cristã não é cheia de confortos, irmãos. E talvez isso seja bom, para que a gente não acostume com as coisas desse mundo. Para que a gente entenda e lembre que há algo que nos espera infinitamente melhor do que qualquer coisa neste mundo. Nós estamos a caminho dos céus, irmãos. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Só estamos aqui cumprindo uma missão.
pregando o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa maior missão. Viver o evangelho e anunciar o evangelho até que o nosso Redentor, ele venha nos buscar, como nós cantamos. Essa deve ser a esperança de todo cristão. Por isso que Jesus orienta: não ajunteis tesouros sobre a terra. A ferrugem corrói, o ladrão rouba. A ideia do que Jesus está trazendo é que qualquer coisa que você junte neste mundo tem um prazo de validade e vai ser destruído. Ajunte, porém, tesouros no céu. Lá é para a eternidade. Lá você vai ter para sempre. Lá você vai desfrutar para sempre. Mas enquanto eu estiver aqui, nós somos peregrinos, forasteiros, anunciando o reino dos céus como Jesus fazia. Por onde Jesus andava, ele anunciava o reino dos céus. Logo, irmãos, a primeira lição que Jesus ele nos ensina quanto à exigência, irmãos, da vida cristã é a necessidade de abrir mão dos confortos desse mundo para anunciarmos o evangelho. Em segundo lugar, irmãos, qual a segunda exigência que Jesus ele nos ensina quanto a anunciarmos o reino dos céus? Jesus ele vai nos dizer, irmãos, que a prioridade para anunciarmos a palavra ou a exigência que a vida cristã ela traz é tendo como prioridade o reino de Deus. É tendo como prioridade o reino de Deus. Lembra que Jesus ele trata no Sermão do Monte, especificamente no Evangelho de Mateus, capítulo 6, buscai, pois, em primeiro lugar, quem lembra? O reino de? Eu acho que pouca gente lembra. Ou todo mundo lembra? Vamos lá para a gente lembrar aqueles que não lembram? Buscai, pois, em primeiro lugar, e as vos serão acrescentadas. Precisa de fé para isso? Precisa. Porque muitas vezes não buscamos a Deus com medo de perder o que a gente julga ser importante que temos. E por isso muitas vezes negligenciamos o nosso chamado. Negligenciamos o reino, porque não cremos que Deus ele vai suprir as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque muitas vezes outrora Moisés, quando trabalhava na indústria, 6 horas por dia, tendo uma boa remuneração e assistência, mas que não era suficiente ao seu coração. E a indústria funcionava 24 horas todos os dias. Mas no domingo era opcional. Trabalhava quem quisesse. E você não era forçado, ameaçado. Caso você não fosse, era algo se você quisesse. Era só botar o seu nome na lista. E Moisés, incontente com o que recebia, era o primeiro a colocar o nome na lista. Era o primeiro a dizer: eu quero trabalhar no domingo. Porque o que recebia para o coração de Moisés não era suficiente. E queria sempre mais, com a justificativa de quê? Quero o melhor para a minha família. Não é assim que nós fazemos? Estou pensando na minha família. Por isso que eu estou aceitando o teu emprego, estou fazendo tal coisa, porque eu, como responsável do meu lar, o primeiro pastor da minha família, eu preciso sempre pensar na minha família. E eu negligenciei vários domingos de adoração ao Senhor para estar trabalhando para ímpios. E não entendi a graça de Deus atuando dia a dia na minha vida. E de fato, era um dinheiro, como Ageu diz, depositado em um saquetel furado. Porque não rendia. Não rendia. E eu trocava minha adoração ao Senhor para servir a homens. Eu trocava a adoração ao Senhor, o serviço ao Senhor, para atender a ganância do meu maldito coração. E depois de muito tempo, Deus, Ele é um Pai perfeito que nos ensina, que nos corrige. E Deus trouxe situações para me ensinar como eu deveria aprender
a descansar e crer na providência e no cuidado desse Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, pelos desertos que eu enfrentei. Eu louvo a Deus pelos desertos que eu ainda enfrento. Porque, de fato, como Paulo, ele traz muito bem, são exatamente nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. É exatamente nas lutas e nas tribulações onde amadurecemos, entendemos a nossa dependência de Deus, entendemos o poder de Deus atuando em nós, e nas coisas e nas pessoas, para nos auxiliar em nossas necessidades. Não aquilo que o nosso coração ganancioso deseja, irmãos, mas Cristo, ele vai acrescentar aquilo que seja necessário até a nossa chegada aos céus. E logo entender, em segundo lugar, que a prioridade, irmãos, ao reino. Veja o que Jesus ele vai trazer aí como esse outro homem, ao qual o próprio Jesus se dirigiu. Verso de número 59. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. A igreja, faça por favor a leitura do verso de número 60. Eita, irmãos, palavra dura, né? Palavra difícil. Para a cultura da época, irmãos, era comum os filhos enterrar os seus pais. E enterrar no sentido não de que eles haviam morrido e eles precisavam fazer ali o sepultamento, mas no sentido de aguardar a morte de seus pais para então sepultá-los. Era algo comum da época, era algo também nobre, era algo ali, uma forma também de honrar os seus pais. Era uma prática comum da sociedade. E por isso que esse homem, ele diz, Jesus, calma. Eu gostei de tudo que o Senhor falou, faz sentido para mim, eu compreendo, entendo, mas eu tenho responsabilidade agora com os meus pais. Eu não posso te servir agora, eu não posso te seguir agora. Eu preciso primeiro enterrar os meus pais, eu preciso cuidar dos meus pais enquanto eles estão vivos. Depois que eles morrerem, eu vou e sigo o Senhor. Eu vou e sigo tudo que o Senhor tem anunciado. E qual foi a resposta de Jesus? Deixe os mortos enterrar seus próprios mortos. Será que Jesus estava sendo insensível? Será que Jesus ele não tinha coração, misericórdia diante de tamanha demonstração de cuidado e amor para com os pais? Será que é isso, irmãos, que vemos? De forma alguma, irmãos. Se tem alguém que tinha misericórdia e se compadecia das pessoas, esse era Jesus. Mas Jesus também, de forma séria, ele não enganava os seus ouvintes. Ele mostrava o que os seus seguidores deveriam fazer. E aqui Jesus está mostrando qual deve ser a prioridade de todos aqueles que querem segui-los. Jesus está mostrando e dizendo para aquele homem que a prioridade não era aguardar que os seus pais morressem ou cuidar de seus pais até que eles morressem. A prioridade que Jesus traz aqui para ele é: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Isto é o que Jesus estava dizendo e nos dizendo hoje, nos dizendo nesta noite, qual deve ser a nossa prioridade, irmãos. Por mais que seja nobre o cuidado que nós temos e devemos ter com os nossos pais, diante da obra de Cristo, diante do reino, eles não são a prioridade. O que Jesus está nos ensinando, irmãos, é que o chamado, é que o reino está acima de qualquer laço sanguíneo. Que o reino está acima de qualquer compromisso social. Que o reino está acima de qualquer obrigação neste mundo. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas do reino. Estava estudando hoje pela manhã, juntamente com uma igreja, também falando sobre santidade e avivamento. E fechamos hoje com eles a carta de 1 Pedro 2, verso 9, onde Pedro lá diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva
de Deus, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebe quem somos em Cristo? Percebe quem somos, a quem pertencemos? E Pedro, ele usa diversas classes para mostrar que nós somos servos do Deus Altíssimo. Não um servo parcial, mas um servo integral do Deus Altíssimo. Por isso que quando Pedro ele traz lá, irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de quem? De Deus, irmãos. A nossa vida deve glorificar a Deus em tudo. Ah, mas eu trabalho fora, eu trabalho secular. Sim, o seu testemunho deve glorificar a Deus. Na sua faculdade, o seu testemunho deve glorificar a Deus. Você deve exalar o bom perfume de Cristo com o seu testemunho e com as suas palavras. A vida do cristão é essa, irmãos. É anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas. Estávamos condenados. E a graça salvadora de Cristo nos alcançou. E essa mensagem ela não pode ficar de forma alguma restrita ao nosso próprio coração. Ela precisa ser propagada, ela precisa ser anunciada, ela precisa ser vivida, irmãos. E o crente, por isso que somos cristãos, porque somos pequenos cristos. Nós devemos refletir a luz do nosso Deus, por meio das nossas ações, mas também por meio das nossas palavras. E o que Jesus ele está falando com esse trocadilho, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, irmãos, é para apontar que outro pode fazer isso por ele. Talvez esse homem teria um outro irmão ou uma outra pessoa para cuidar também dos seus pais. O que Jesus está dizendo aqui é que essas pessoas têm outros também para que cuidem delas. A tua prioridade é pregar o reino de Deus. Não se esconder e deixar para depois. Porque mais à frente nós vamos ver que a mensagem do Evangelho é uma mensagem urgente. Não podemos guardar, não podemos deixar para depois. Jesus, ele confronta esse homem, deixa ali que aqueles que não me buscam, que aqueles que não são os meus servos, eles ali façam, eles enterrem ali os seus próprios mortos. Porque eles não podem pregar a palavra de Deus. Alguém que não teve um verdadeiro encontro com Cristo, pode anunciar a Cristo com tanta verdade como nós? Não que somos melhores, irmãos, mas porque o próprio Deus habita em nós. Nós somos moradas de Deus, irmãos. Nós temos um relacionamento dia a dia com Deus. E se tem alguém que tem propriedade para falar de Deus, somos nós. Porque vivemos constantemente com esse Deus. O que Jesus traz aqui é que aqueles que não seguem não podem anunciar o reino, não podem servir o reino. Eles não foram chamados para isso, não foram capacitados por isso. A igreja do Senhor que foi capacitada para anunciar a mensagem do reino. Por isso que Deus diz, vai, deixa aí, tu porém vai e prega o reino de Deus. Logo então, irmãos, a vida cristã, ela tem as suas exigências. A exigência de abrir mão dos confortos dessa vida, ou renunciar em muitos momentos aos confortos dessa vida. A renúncia também em entender que o reino é prioridade. E por fim, irmãos, a vida cristã tem as suas exigências, tendo em vista a urgência em dedicar-se fielmente ao trabalho do Senhor. A urgência em dedicar-se fielmente ao trabalho do Senhor. Irmãos, precisamos quebrar com esse paradigma que somos servos parciais do Senhor. O que quer dizer isso, Moisés? Que servimos apenas na igreja. Os filhos de Deus não servem apenas na igreja, irmãos. Aqui é o nosso quartel. Aqui é o local onde renovamos as nossas forças, compartilhamos, nos ajudamos, aprendemos mais sobre Deus e depois nós vamos para a batalha. Nós precisamos entender assim. Aqui é o nosso local, sim, de adoração em conjunto, mas aqui não é a nossa morada eterna. Aqui não pode ser apenas o nosso local de atuação.
O nosso local de atuação é lá fora. O nosso local de atuação é lá fora, porque os perdidos estão lá fora. Dificilmente as pessoas hoje adentram, irmãos, as igrejas, e por diversos motivos. Porque, infelizmente, hoje o evangelho ele foi deturpado. E muitos são aqueles que têm usado o evangelho para ter prestígio, para tentar arrancar das pessoas alguma coisa. O verdadeiro evangelho ele foi minado por esses falsos mestres. Logo, como servos do Senhor, irmãos, soldados de Cristo em missão, nós precisamos estar amados pela palavra de Deus. Nós precisamos estar munidos, fortalecidos, porque a batalha aí fora, irmãos, ela é difícil. A batalha aí fora, ela não é fácil. Já temos Satanás, o inimigo das nossas almas, lutando, nos querendo tirar o tempo todo do nosso caminho. E temos também um mundo que sofre influência direta deles e não querem ouvir falar sobre Cristo. E basta dizermos ou falarmos que somos crentes, as pessoas elas já mudam, muitas vezes com a gente. E logo, muitas vezes, por anunciar o evangelho, nós vamos ser, irmãos, rejeitados pelas pessoas. Mas precisamos estar firmes, precisamos estar, irmãos, fortalecidos pela palavra, porque aí fora é o nosso campo de atuação. Vejamos então, irmãos, este último homem, no verso de número 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos descasos. A igreja, faça a leitura do verso de número 62, por favor. Mensagem dura, mensagem desafiadora. O que Jesus está dizendo para esse homem? A situação é parecida com o do anterior. Deixa eu primeiro voltar para minha casa, deixa eu primeiro colocar tudo em ordem, e depois eu volto para servir ao Senhor. E aqui, irmãos, nós precisamos ter em vista que o povo estava acompanhando Jesus. E muitas pessoas já estavam longe de suas casas. Muitas pessoas não estavam próximas de suas casas. Já estavam há algum tempo fora de suas casas acompanhando Jesus. E tendo em vista essa resposta de Jesus, esse último homem aqui, que primeiro se colocou à disposição e depois justificou, nos dá a entender que era alguém que já estava na caminhada. E como isso ilustra o nosso coração hoje? A necessidade, como falamos de dedicarmos fielmente ao trabalho do Senhor. E Jesus responde: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás. O que quer dizer olhar para trás? Infelizmente, irmãos, o que muitos crentes têm vivido hoje. Infelizmente, muitos crentes sentem saudades, ou saudade, de uma vida antes de Cristo. De uma vida escrava do pecado. De uma vida cuja era dominada por todos os seus desejos pecaminosos. Crentes que estão na igreja trabalhando, servindo ao Senhor, mas desejando voltar à vida antes de Cristo. De prostituição, de lascívia, de festa, de bebedice, sentindo falta dessas coisas, atuando na frente de diversas formas, mas com o coração no passado. Muitos hoje, e por isso que naufragam na fé, porque estão na igreja, pensando na vida que tinha antes da igreja, ou na vida que tinha antes de Cristo. E a resposta para esse homem era, irmãos, extremamente dura. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus ele não aceita um coração dividido, irmãos. Por isso que Jesus vai dizer que é impossível servir a dois senhores. Porque você vai agradar um e desonrar ao outro. Não existe essa possibilidade de servirmos a Deus e servir ao mundo. Ou de servir a Deus e buscar servir e atender aos desejos do nosso próprio coração.
Não existe essa possibilidade, irmãos. A palavra de Deus também vai dizer que aquele de ânimo dividido ou dobre, entendeu? Se desperte. Abra os seus olhos. Porque Deus, Ele quer adoração exclusiva, irmãos. O sangue de Cristo vertido na cruz, irmãos, não foi para nos proporcionar uma conversão parcial. O sangue de Cristo vertido na cruz, ele foi derramado para uma purificação completa, para uma transformação completa, de modo que o crente ele vive todos os dias em novidade de vida. Ele não olha para trás, pelo contrário, ele continua avançando, sendo constrangido pelo amor de Deus em Cristo Jesus naquela cruz. Ele entende que o preço da sua salvação foi alto. Ele entende que o preço para que os seus pecados fossem perdoados foi extremamente alto. E por isso que ele vive constrangido, buscando em tudo adorar e glorificar e agradar ao seu Deus. E Jesus diz então para esse homem, o arado aqui, irmãos, só para ilustrar, é a ideia de preparar a terra para o plantio. E arado é como se fosse um carro de mão, só que ele abria valetas retas para que a plantação ela crescesse de forma ordenada para facilitar a colheita. Então, quando você estava manejando e o animal puxando à frente, se você olhasse para o lado, você perderia o equilíbrio. E essa valeta ela já não sairia mais reta, já sairia torta, comprometendo toda ali a plantação. Uma ilustração para mostrar exatamente aqueles que têm o coração dividido quanto à obra do Senhor. Se o seu coração ele está dividido, você não vai desenvolver o trabalho de Deus. Se o seu coração está dividido quanto às coisas desse mundo ou quanto às suas necessidades pessoais, você não vai conseguir desenvolver o reino de Deus. Você não vai conseguir desenvolver a sua missão, o seu ministério. E Deus, ele requer isso de nós. Deus requer foco. Deus requer uma entrega. Deus requer fidelidade, irmãos, dos seus servos. E o que Deus, ele traz aqui, o que Jesus, ele mostra aqui, é que não existe essa possibilidade de dividirmos, de querer buscar as nossas coisas e servir a Ele. Não existe essa probabilidade de fazer as coisas do reino e ao mesmo tempo buscar as coisas do mundo. Porque dessa forma não vamos desenvolver o nosso chamado. E o pior de tudo, como diz ele, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino dos céus. É apto para habitar com Deus eternamente. É apto para estar com Deus após esta vida. Aquilo que o crente deve desejar. O que Jesus ele traz de forma dura, irmãos, mas era para exortar aqueles que queriam segui-lo. Era de fato para apontar a urgência e a prioridade que o reino dos céus deve ter sobre os seus filhos. Por isso que eu coloquei como título que a vida cristã tem as suas exigências. A vida cristã tem as suas renúncias e que todo filho de Deus ele deve fazer para desenvolver o seu chamado. Logo, irmãos, uma vez envolvido na obra, nós não podemos de forma alguma olhar para trás. Nós não podemos retroceder de forma alguma. Voltar outra vez ao vômito ou à vida pecaminosa e escravizante do pecado. Logo também o que Paulo, irmãos, ele vai trazer em Filipenses capítulo 3, do verso 13 a 14, é uma orientação para a gente caminhar. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não lembro mais disso. E olha que Paulo ele tinha um prestígio imenso entre os judeus. Mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa vida, irmãos, é olhar para a frente. A vida do eleito, do regenerado, do alcançado por Deus é uma vida que olha quanto ao futuro.
Não é uma vida que pode, de forma alguma, retroceder, irmãos. Não é uma vida, de forma alguma, que pode sentir saudade ou desejar o lugar de onde Cristo ele nos libertou. Portanto, irmãos, a vida cristã tem as suas exigências. Vimos que Jesus nos ensina a necessidade de renunciar aos confortos dessa vida. Ele exige isso. Vimos também a importância e a urgência de darmos prioridade ao reino de Deus, entendendo que nenhum vínculo, nenhum laço, nenhuma responsabilidade ou interesse quanto às coisas desse mundo deve nos impedir de desenvolvermos o reino de Deus. E em terceiro e último lugar, vimos a exigência da urgência em nos dedicarmos fielmente à obra do Senhor em que Ele nos confiou. Mas o que o texto, irmãos, também não diz, para finalizarmos a nossa exposição, é a resposta desses homens. Observaram isso? Não temos o retorno desses homens. Não temos o que eles disseram, o que eles responderam diante do confrontamento de Jesus. Confesso para vocês que eu fiquei curioso. Mas não temos nenhum relato sobre este questionamento. Mas o que eu posso, de fato, trazer, irmãos, para vocês, e infelizmente apontar, é que essa história ela continua se repetindo nos dias de hoje. Muitos não querem abrir mão do seu conforto, dos seus compromissos quanto às coisas deste mundo, para servirem ao reino ou no reino. Muitos estão dizendo não ao seu chamado. Muitos estão negociando o seu chamado. E não buscam, de fato, se entregar fielmente à obra do Senhor. E esse é um quadro que, infelizmente, ele se repete dia após dia. Por isso que vemos muitas pessoas entrarem e saírem da igreja. Muitos entram e saem. Claro que por diversos motivos. Mas a grande parte deles é porque o seu coração nunca esteve no reino, mas nas pessoas. Por isso que vemos tantas queixas, sai por causa de fulano, Beltrano, não. Você saiu porque o seu coração não estava no reino. Você saiu porque o seu foco, o seu alvo não era Cristo. Por isso que você abandonou o reino. Por isso que você abandonou o serviço do reino. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque a palavra de Deus também nos diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Hebreus, irmãos, no capítulo 10 diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Não foi esse tema que nós estávamos cantando? Maranata, vem Jesus, ora vem Senhor Jesus. Não é esse o desejo do seu coração? Que Cristo ele retorne logo? Se não for, deveria ser. Porque o crente deve ansiar, desejar a vinda do seu Salvador. Ele deve buscar. E logo Hebreus ele lembra que dentro em pouco ou em pouco tempo, aquele que vem virá e ele não vai demorar. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz, a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, irmãos. E eu louvo a Deus porque Cristo tem nos sustentado. Eu louvo a Deus porque Cristo tem sustentado esta igreja. Eu louvo a Deus por receber boas notícias de que vocês serão plantadoras, ou já são, em que vocês têm em vista a importância de se propagar o evangelho, mesmo que seja tão distante, mesmo que seja tão longe, não importa. Se foi isso que Deus colocou para vocês, que vocês abracem, que vocês louvem o nome do nosso Deus e fortaleça este trabalho. Porque a igreja, irmãos, deve plantar igreja. Igreja não foi feita para amontoar pessoas ou amontoar riquezas. Igreja foi feita para plantar igreja. E eu louvo a Deus pela iniciativa dessa igreja, pela visão de vocês, pelo compromisso, mesmo diante de tantos desafios. E o meu coração muito se alegra, irmãos, em ver que Deus tem fortalecido, tem auxiliado, tem orientado e tem guiado vocês na palavra. Eu louvo o nome do nosso Deus,
pela vida de cada um de vocês, pelo trabalho que vocês têm prestado aqui neste bairro. E não desistam, por mais que seja difícil, por mais que seja desafiador, não desistam do seu chamado, da vocação que Deus confiou a vocês, deste privilégio que vocês têm de viver e anunciar as boas novas de Cristo, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Continuemos, irmãos, pois firmes, avançando, com o olhar fixo em Cristo, com foco no nosso chamado, desenvolvendo aquilo que Deus nos confiou. Porque, como diz, irmãos, o apóstolo Paulo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que Deus em Cristo, irmãos, continue os abençoando, os fortalecendo e os usando para a glória dele e para o avanço do reino. Que Deus os abençoe.